Vamos estar dando início ao nosso culto. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu estive pensando na palavra dessa abertura de hoje, mediante a muitas coisas que nós estamos vendo, né, que está acontecendo aqui no nosso país e no mundo todo, né? Como a gente ter a fé em meio à manipulação. E aí Deus colocou esse versículo, essa passagem no meu coração. Jesus, ele soluciona nossos problemas corriqueiros. O que são esses problemas corriqueiros? A cura era um problema corriqueiro, né? A cura do cego, do paralítico, até acalmar a tempestade. A gente vê essa passagem apenas em Mateus, Marcos e Lucas. Em João 20, 31, João fala que Jesus ele fez ainda muitos outros milagres, né? Mas não menciona essa passagem. E aí eu estive pensando o que essa passagem tem a ver com o que está acontecendo no nosso meio. Nós podemos ver a tempestade e o desespero dos discípulos e Jesus apenas dormindo, simplesmente dormindo. As tempestades, elas vêm, elas ameaçam afundar a nossa fé. E isso mostra aqui no versículo, quando Jesus ele desperta e questiona os discípulos: homens de pequena fé. Por quê? Porque a tempestade ela vem, ela corre e ela acaba querendo afundar a nossa fé. As dificuldades, elas acabam fazendo nós questionarmos a bondade de Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Por que Deus não está fazendo alguma coisa? Foi o que os discípulos fizeram aqui. Olha, ele está dormindo. Por que ele não levanta e vem aqui nos ajudar? Eles foram lá acordar Jesus. Nós oramos por qualquer coisa que faça essa tempestade passar. Os discípulos foram lá chamar, porque eles não fizeram a tempestade passar. Eles não se lembraram que eles poderiam fazer isso. Eles foram lá acordar Jesus. As questões não eram o que estava acontecendo naquele momento. A tempestade ela é aterrorizante, ela nos causa medo, ela nos dá angústia. E sim, Jesus ele pode acalmar toda a tempestade que passa na nossa vida. E aí me veio algo, né, que Deus falou no meu coração, é o seguinte: não é o que Jesus, ele não se importa com o que está passando conosco, como aconteceu no barco. Eles estavam perecendo e Jesus dormindo. Não é que ele não se importe, é que o nosso problema não vai afundar o barco, independente do que aconteça. Jesus, ele não leva pessoas para o meio do mar para afogá-las, e sim, através do mar, para participarem do seu trabalho de redenção. Quando Jesus, ele estava, antes dessa viagem do barco, ele estava dando o sermão da montanha, né, para muitas pessoas, ele quis chegar ao outro lado. Os discípulos não sabiam porque Jesus queria ir ao outro lado, Jesus sabia o porquê. Então ele entrou no barco, veio a tempestade. Quando eles chegaram do outro lado, aqui no versículo seguinte a gente sabe o que acontece. Ele encontra os dois endemoniados gadarenos. E até falam aqui, né? O que veio ter conosco o Filho de Deus? Então Jesus, ele deixou uma multidão para ir atrás de dois.
E quando ele volta, posteriormente, nesse mesmo lugar, mais de 3.000 pessoas estão lá para ver Jesus pregar. Esses dois fizeram a diferença. Então não é o que a tempestade passa. A tempestade, ela é o que leva nós a estarmos na redenção com Cristo. Eu peguei uma frase de um teólogo, Tiago Rodrigues. Ele fala assim: a tempestade não é você enfrentar o inimigo, é onde você encontra o seu Deus. Ali no barco eles encontraram Deus. Amém? Vamos colocar de pé, está orando? Pai querido, te louvamos e te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos novamente aqui em sua casa, por essa grande e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. Abençoe, ó Deus, a cada vida que está aqui presente, aqueles que estão em casa, os que não puderam vir por algum motivo. Que o seu Espírito Santo esteja tocando em cada vida. Faça-nos, ó Pai, passar por essa tempestade e que reconheçamos a cada dia que o Senhor é o nosso Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que habita em nós através do seu Espírito Santo. Que através do louvor, ó Pai, nós venhamos a nos conectar com o Senhor, através do louvor e da adoração. Que esse culto seja um culto de bênçãos, que venhamos a sair daqui muito mais transformados, muito mais esclarecidos através da sua palavra. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Que delícia a adoração. Louvado seja Deus por este grupo, que Deus nos agraciou. Esse talento que verte, flui da veia de cada um de vocês. Louvado seja o nosso Deus. Hoje o nosso culto vai ser um pouco diferente. Convido a irmã Sueli, você quer fazer daí ou você quer vir? É? Olha, você fica mais alto, irmão. Amém. Paz, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura aqui um pouco extensa, né? Espero que os irmãos acompanhem aí, tá? Nós vamos ler 1 Reis 18. Vamos estender até o 19, tá? Até o 19. 1 Reis 18. A palavra diz assim: depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apressa-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apressar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Acabe, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, de modo que não percamos todos os animais.
Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguia por um caminho e Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias o encontrou com ele. Obadias o conheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu meu senhor, Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dizes ao teu senhor: Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: Não está aqui, fazia-se jurar por não te haviam achado. Agora dizes: Vai dizer ao teu senhor: Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-se de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram o meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi com homens dos profetas do Senhor. De 50 em 50 numa caverna, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Elias está aqui? Ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentar ao rei. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe a Elias, disse: És tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carvalho, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos ídolos, para que comam da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nos dois novilhos, escolhem eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo.
eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam as redes do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, ou necessitando de que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuava a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o mais uma vez. E fizeram a terceira vez. E agora correu ao redor do altar e encheram também o rego. Quando chegou a hora da oferta dos cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, que tu és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarram-nos
Elias os fez descer os ribeiros de Quizon e ali os matou. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, de tamanha mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo-se ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ora, Acabe fez sobre Jezreel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim me façam os deuses e outros tanto, e até amanhã e estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou 2ª vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo será o seu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento veio sobre os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, tinge a Rezael, rei da Síria, unge o Rezael, o rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás o rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Rezael, matá-lo-á Jeú, e quem escapar da espada de Jeú, matará Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Glória a Deus, né? É uma passagem longa, uma passagem grande. Contei com a ajuda da nossa irmã Sueli, como vocês viram, para executar essa leitura. E o que a gente extrai desta leitura, que eu não vou conseguir falar muito sobre ela nesta noite, mas Deus assim permitindo, nós daremos continuidade nesta leitura. Alguém tem um relógio aí que possa me emprestar? O nosso lá parou, e como nós temos aí o tempo, o terreno, né? Minha irmã, aqui na minha mão já era. Glória a Deus, né? A última olhadinha para ele. Brincadeira, né? E diante desse texto, quando a gente analisa esse texto, se você prestou bem atenção, depois pode fazer essa leitura, quem não conhece bem a história aí de Elias, do capítulo 18 até o início do 19, parecem duas pessoas totalmente diferentes. Parece se tratar de dois homens. Do 18, que se inicia ele, depois de 3 anos, um homem que orou para que cessasse a chuva, assim Deus determinou para ele. Ele orou para que as chuvas se cessassem, e no início do capítulo 18 ele disse: muito tempo depois. Aí ele vem cheio de razão, ele vem com o peito estufado, e fala: olha, avisa aí o rei Acabe que eu quero falar com ele. Manda ele reunir aí os 70 e mais os outros 70, reúne a galera toda aí. Eu quero que venham todos eles e nós vamos fazer aí um certo tipo de treinamento de quem que é o Deus verdadeiro. E no início aí Acabe, quando vê ele, fala assim: você é o perturbador de Israel? E se você observar aí no verso 18, ele responde: eu não sou perturbador de Israel, eu sou perturbador da sua casa, da casa do seu pai, da casa da sua família. Ele deixa bem claro que ele está com a moral.
eu vim aqui para resolver. E tem algo muito interessante no verso 21 desse Elias do capítulo 18, que ele diz no verso 21, 18 e 21, Elias se achegando a todo o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vocês seguem Ele. Se Baal está vencendo, vocês seguem Baal. Até quando vocês vão cochear e ficar entre dois pensamentos? E o interessante, amados, é que quando a gente olha as falas desse Elias, no capítulo 18, nós vemos um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, fazendo uso da autoridade de Deus na sua vida. E é muito interessante esse cochear em dois pensamentos, porque em nenhum momento, quando ele vai diante do rei, ele cochea entre dois pensamentos. Pelo contrário, quando o moço do rei Acabe o encontra e começa a dizer: olha, perseguiram você por todo e qualquer lugar dessas províncias, e faziam que o povo jurasse que você não estava ali. Agora você está dizendo, meu senhor, para ir lá diante do rei dizer que você está aqui? E se de repente Deus, nessa nossa ida e vinda, Deus te leva para algum lugar e você some e o rei vai me matar? Aí ele diz: olha, pode ir, que é hoje que o Senhor quer que eu resolva essa parada aí. É hoje que o Senhor quer que eu dê solução a essa questão com Acabe. Mas quando adentra o 19, amados, nós vamos ver um homem totalmente diferente. O moço do rei Acabe, quando ele encontra com Eliseu, ele diz que ele separou de 50 em 50 homens que ele tratou com pão e água. 50 profetas. Separou numa caverna e mais 50 em outra. Só aí são 100. E quando o novo Elias surge, ele diz que ele ficou só. Morreram todos os outros profetas, eu fiquei só. Ele chega a pedir a morte. Ele chega a dizer aí no verso 4 do 19: eu quero morrer. Sabe por conta de quem? Por conta de Jezabel. Ele não cocheou entre dois pensamentos diante dos 70 profetas, dos 40 profetas. Acho que eu falei 70 já outra vez, né? Vocês corrigem aí, gente. 40? Né? São 40 aí, né? E quando ele faz esta fala, ele já começa a se diminuir. Ele diz: olha, eu não sou ninguém. Para mim tudo isso aqui já deu, já basta. Eu não sou melhor que a casa dos meus pais. E agora eu quero compartilhar com a igreja. Vai dar a impressão que eu vou sair um pouco da mensagem, mas eu quero compartilhar uma resposta de Deus para a minha vida esta semana. Quem aqui já viu ou já percebeu os meus escritos aqui? De vez em quando eu viro eles aqui. Quem já percebeu? Levante a mão, só para eu saber. A grande maioria, né? A grande maioria já percebeu. E nesses escritos contém um esboço da mensagem. Alguns deles até mal escritos. Muitos deles mal escritos. Mas é assim que Deus tem nos usado. Amém? Amém? Opa, glória a Deus. E eu confesso que eu estava bem incomodado com esses escritos. Eu confesso para a igreja que, afinal, são eles que dão diretrizes, né, e norte, para que eu não me perca durante a mensagem, para que eu não perca o fio da meada, como diz, né? E antes de eu fazer o esboço, antes de eu realizar o esboço da mensagem, eu sempre oro a Deus pedindo para que Ele derrame da solução, para que Ele dê direção, para que eu faça o esboço da mensagem. E todas as vezes eu oro a Deus para que Ele faça isso logo, para que Ele não demore perto do domingo, né? Para que o meu coração fique mais tranquilo. E é duro quando vai chegando o domingo
e essa resposta não chega, e eu vou falando justamente aqui para Deus, conversando com Ele: olha, Pai, eu preciso fazer o esboço da mensagem, mas eu quero que essa mensagem venha do seu coração. E quando eu falava justamente com Deus, né, sobre isso, e Ele falava, eu dizia para Ele: Pai, eu não quero somente escrever, mas eu quero falar e eu quero também ouvir. Eu quero ensinar, mas eu também quero aprender. Burro seria se eu quisesse só ensinar, né? Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero transmitir a Tua voz, mas eu quero também ouvi-la. Eu quero que ela entre dentro do meu coração. Mas eu tinha um pouco de vergonha dos meus inscritos. Vocês já vão entender porque eu estou dizendo que eu tinha. Quando eu olhava para eles, encontrava letras fora do local, pontuação longe de onde devia estar, ou nem estando em lugar nenhum. Eu olhava e encontrava defeitos de correção para todos os lados. Só a graça do Pai, né? Graças a Deus que era só a graça dele. Quando eu fazia o esboço, era eu e Deus. E depois que eu terminava, era só Deus. Porque eu olhava aquilo e falava: meu Deus, e agora? Por onde começar isso? Como fazer? Como que eu vou passar isso diante da igreja? Se nem eu estou entendendo o que eu fiz aqui, né? E com a graça de Deus, eis-nos aqui. E a dislexia toma conta, né, desse ser que vos fala aqui. A dislexia insiste em aparecer. Dani, vem aqui rapidinho, meu irmão. Rapidinho, o tempo nosso está. O que está ali escrito aqui, meu irmão? Está grifadinho. Não. Exposto. Não foi proposital. Exposto, onde era para estar exposto. Insiste o B entrar em lugar do B. Para quem não tem essa questão é muito fácil. Para quem não tem essa dificuldade é muito fácil. Imagine um menino na escola aonde essa palavra dislexia nem existia, que era colocado diante da classe para ler, e criou-se, é claro, um bloqueio, porque eu era motivo de gargalhada da classe. Eu, além da dislexia, tenho um glaucoma que eu descobri há pouco tempo, do porquê que as letras se embaraçam quando eu olho para elas. Elas adentram uma dentro da outra e eu tenho que ficar achando o melhor ângulo para poder visualizá-las. E com isso a classe toda ria muito e eu não conseguia sair do início. E a professora, na sua inocência, tentando me ajudar a vencer o meu medo de ler em público, o que ela fazia? Quem quer ler? Eu já abaixava, se escondia. Quem quer ler? 5, 6, eu, que esse lia bem, né? Eu falava: papai, lia alguém. Não, vem, ó Deus, vem cá. Não, vem aqui. E o tempo era diferente de hoje, tá? Hoje os alunos eles conseguem dizer não e o não prevalece. Se eu não fosse, ela me arrastava lá para frente. E lá ia eu, com a cartilha aberta. E quem disse que eu consegui? Não saía uma palavra inteira. O gago se tornava gago sem ser gago. E a classe ria. E aquelas tentativas de ajuda da professora só iam piorando a minha situação. Quantas e quantas vezes eu chorei por não conseguir ler. Quantas e quantas vezes eu não queria nem ir para a escola para que ela não me chamasse para ler. E eu lutei muito. Mas uma coisa eu sei, amados: que delícia descobrir que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está em nós do que toda e qualquer dificuldade no barquinho, né, Daniel? Como a Dani fez a abertura aqui, que maravilha! É descobrirmos que é alguém que aquieta toda a tempestade. E eu até tinha falado com o nosso amado pastor Virgílio sobre essa dificuldade,
de fazer um esboço. Ele me chamava algumas vezes para pregar, e eu ficava relutando, e eu falava para ele que eu tinha várias anotações do meu jeito em alguns cadernos. Eu perguntei para ele: mas pastor, como que o senhor faz? Como que é a forma que o senhor utiliza? E ele, com aquele jeitinho dele, né? As perninhas uma para lá, uma para cá, né? E me passou as suas táticas, como que ele fazia. Ele falou: olha, irmão, eu vou te dizer que às vezes eu não uso 30% do que eu escrevo. Às vezes eu faço uso de 50%, às vezes eu faço de 70%, de 100%. Ele falou: não tem uma regra. Às vezes eu não uso quase nada do que eu escrevo, mas às vezes eu uso tudo do que eu anotei. Falou para mim: olha, varia muito. Eu gosto de fazer, e eu gostava da maneira que ele fazia, né? Trazia aqui as aplicações do grego para o hebraico e tal, do jeito dele. Era ele, né? De uma maneira toda especial, que era única dele. E eu, por muitas vezes, falei com ele sobre essa dificuldade, e ele disse: olha, faça do seu jeito, encontre o seu jeito. E mesmo assim a luta continuou, e depois ele partiu, e eu cá vim, né? Ou cá estou, e a luta continuou. E aí eu passei a admirar um pregador que ele fazia as suas mensagens, que ele está vivo, andando com as suas anotações, falando com a igreja, e ele chacoalha as suas anotações, e ora ele para ler. Mas é assim que Deus tem nos usado, amém? Eu confesso que eu estava incomodado com esses escritos, mas são eles que me livram. E eu comecei a olhar até o irmão Júnior, que me apresentou ele, chamado Glênio Paranaguá, e ele faz como que ele chama? Boletim. Eu acho que ele deve distribuir para a igreja, e a igreja acompanha, né? Pelo que eu entendi. E ele faz sem nenhum tipo de vergonha, segmento, e não tem medo de se perder, perguntar para a igreja onde eu estava mesmo. Onde que eu estava, eu me perdi aqui no meu escrito. Eu escrevi isso, eu coloquei isso, deixa eu ler aqui para vocês o que eu escrevi. E eu comecei a acompanhar e comecei: puxa vida, que bacana, que segurança que esse homem transmite. E ele não tem nenhum tipo de vergonha de dizer que ele anotou tudo que ele queria passar para a igreja, que Deus havia passado para ele, e sem nenhuma preocupação. E assim, várias mensagens dele eu ouvi, alguém que fala muito sobre a alma, sobre dimensão almática, e eu assisti bastante mensagens dele. Mas aí eu comecei a olhar e dar atenção para um pregador que abre a Bíblia e ele lê um texto e ele desenvolve a mensagem em cima daquele texto sem nenhuma anotação. E ele sai do texto, ele vai para outro texto sem perder o contexto, dá outro endereço e pula para lá e pula para cá sem sequer perder o que ele estava falando desde o início. E eu ficava: uau, eu vou ser assim, igual esse cara. Puxa vida, como que ele vai para lá, vem para cá, e soca a Bíblia, e chacoalha, e leva, e sobe, e põe a Bíblia lá, e fala, e volta, e fala: puxa vida, e não fala bobeira, hein? Porque uma das maiores questões no esboço, né, que eu faço, e alguns outros pastores que eu conversei, é para não falar bobeira. E de repente a pessoa sobe aqui, foge tudo da cabeça, e eu vou falar o que vir na minha cabeça. E palavras são igual penas, né? Depois de lançadas, difíceis de buscar. As boas são guardadas muito pouco, mas os erros, eles são vistos, e muito bem vistos. E eu comecei a olhar, olhando para esses pastores que assim o faziam, davam novas referências do texto inicial, e sem perder da onde eles estavam. Isso me deixava de boca aberta, a maneira que eles faziam, não se perdiam. E eu falava com Deus: Deus, e eu? Puxa vida, e eu fico nas minhas anotações, uma dificuldade para ler, para escrever, e depois para ler, depois para entender, para compreender.
E eu falava com Deus, olha, puxa vida, como que faz? E quando, esta semana, Deus respondeu a minha oração de muito tempo. A Anice sabe que quando a gente era da outra igreja, tinha um grupo menor e eles permitiam que eu trazia a palavra, trouxesse a palavra lá. E eu fazia as anotações bem pequenininhas e colocava no cantinho da Bíblia para eu ver. Já dessa época eu fazia, e algumas coisas que eu achava interessante eu colocava em vermelho, dava um destaquezinho. Já desde lá, e muito tempo eu venho fazendo essa oração, e igual essa noite também fiz essa oração para estar aqui trazendo esta mensagem. Estava eu vendo e ouvindo um desses pregadores que falam sem nenhuma anotação. Se for ver, o cara não precisava nem levar a Bíblia, porque ele é uma Bíblia ambulante. E eu vendo e ouvindo ele, e ele começou a falar sem nenhum tipo de anotação, e estava eu orando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor está vendo? Deus, dá uma olhada. Quando eu disse: Deus, o Senhor está vendo? Ele disse: eu estou. Deus dizendo, né? Eu falei: dá uma olhada. Ele falou: eu estou olhando. Eu falei: o Senhor está vendo como que ele prega? Ele falou: eu estou vendo. Vê, Deus. Ele falou: mas eu estou vendo. Ele prega sem anotação, Deus. Olha só. E Deus disse: e daí? Mas tão claro, irmãos, dentro de mim. Mas tão claro dentro de mim, cocheando entre dois, não saí lá do texto não, tá? Mas alguém pode dizer, ele saiu lá do texto, cocheando entre dois pensamentos. Ou é Deus na minha vida, ou não é Deus na minha vida. Ou é Deus na minha vida, ou não é Deus. Ou é Deus, ou é Baal. E aí Deus fala: e daí? Deus disse: ele é um e você é outro. Eu falei: tá certo. Estou vendo, ele é branquinho e eu sou negrinho. Aí Deus disse: não, não é isso. Eu disse: ele é novo. E eu não sou tão novo assim, né? Deus disse: não é isso. Eu disse: Deus, ele é bonito, né? E eu não sou tão bonito assim, né? Deus disse: não, não é isso. Eu disse: puxa vida, Deus, então o que é? De repente o pregador parou, amados, olhando para mim entre a tela, assim, igual eu estou olhando para o Anderson. Você sabe que eu estou olhando para você, né, irmão? Bonitão, né? Aí o pregador parou assim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: fala. Eu tenho uma admiração tão grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu disse: pode falar. Eu tenho uma admiração tão grande pelo pregador que faz uma mensagem. Eu tenho uma inveja santa, né, Nilo? Tenho uma inveja santa por aquelas pessoas que desenvolvem a mensagem, olhando para mim. Eu tenho uma admiração, eu tenho um respeito pelo pregador que consegue fazer um esboço. Eu tenho uma admiração. Ele dizendo para mim, olhando assim, a câmera está ali, né? Eu tenho uma admiração, porque eu já orei para Deus dizendo: Deus, por que eu não consigo fazer um esboço? E ele dizendo, eu disse para Deus: Deus, eu já tentei tantas vezes e eu não consigo fazer um esboço. Olha, Elias, eu sou um coitadinho da casa do meu pai, só fiquei eu, morreram todos os outros profetas. E no final do 19 Deus vai dizer: só para te lembrar, eu conservei em Israel 7.000 homens. Só para trazer, para dar uma refrescada na sua memória. Você não está sozinho não, sujeito. Tem mais 7.000 que não se dobraram, não confessaram. E aí o camarada da pregação continuou dizendo: eu tenho a maior admiração
Eu já tentei fazer um esboço e não sai nada. Eu já tentei por várias vezes e eu não consigo. E eu admiro quem consegue. Eu acho bonito quem consegue. Eu tenho a maior admiração. E eu fiquei olhando agora, de boca aberta, olhando para ele, falando. Falei, Deus, verdade? O que eu queria nele, ele queria de mim? O que eu admiro ele fazer, ele faz com a mesma dificuldade que eu faço? E ele dizendo, é só por Deus que eu não me perco nas minhas mensagens, eu não sei como. Eu começo e quando eu vou ver eu consegui terminar. Mas é só por Deus. Ele dizendo, sem nenhuma anotação, Deus escolhe uma maneira diferente de agir, né, amados? Deus escolhe um jeito diferente de agir com cada um de nós. Deus escolhe o seu jeito. Ele tem algumas coisas que ele faz que não são para ser entendidas, são para ser vividas. Tem coisas que Deus realiza e realizará na nossa vida que não são para ser compreendidas, mas são para ser vividas. E quando eu olho um Elias do capítulo 18 e eu olho o Elias do capítulo 19, eu vejo pessoas totalmente diferentes, amados. Dois homens não parecem mais o mesmo Elias. E quando a gente olha Deus agindo dessa forma, alguém pode perguntar, por que Deus age assim? Eu não sei. Eu só sei, amados, que Ele é Deus. E Ele pode agir do jeito que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Para 3 anos, agora vai lá, faz a festa, chove. O Elias diz, olha, vai lá e dá uma olhada lá para o mar. Ó rei, já vou avisar você. Pega a carroça e vaza que vai vir um temporal aí. 3 anos que não choveu. O rei falou, olha, matou todos os meus profetas e ainda está pirado na cabeça. Mas sabe o que ele fez? Foi orar para chover. Falou para o moço, dá uma olhada lá. O moço olhou uma. Tem nada não. Olhou 2. E aí? Não, olha por 7 vezes ele vai olhar. Na última ele falou, ó, tem uma mãozinha pequena, uma nuvenzinha lá. Então, avisa o rei para ele acelerar lá com a carroça velha dele, vaza, porque vai vir água ali. Olha. Aí o Elias que está lá na caverna, o que você está fazendo aí, Elias? Deus pergunta, eu estou desgraçado. Minha mulher quer me matar. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Deus é Deus. Tem conversas, amados, que nós precisamos ter com Deus, mas as conversas que nós precisamos ter com Deus, a gente precisa conversar com a gente. Se nós não estamos cocheando entre 2 caminhos, muitas vezes nós falamos com Deus, mas a gente não se olha. Se nós não estamos cocheando em 2 caminhos, tem cavernas que nós escolhemos estar. Sabia? Olha Elias aí no 19. É que eu queria ter deixado o microfone para Sul lá. Não pensei nisso no Sul. Mas o 19, na parte finalzinha. Não, na parte A, né? Ele mesmo, porém, se foi. Deus não mandou ele para o deserto. 19:4. Ele mesmo, porém, se foi. 1 Reis 19:4. Ele foi sozinho para o deserto. Ele que quis ir para o deserto. Tem traumas, amados, que nós escolhemos carregar. Tem traumas que somos nós que escolhemos carregar. Eu não tenho nenhum trauma da vergonha que eu passei com a professora. Nenhum. Só falei a nível de conhecimento só. Não carrego nenhum trauma. Nunca fiquei bravo com nenhuma delas, nem na época, nem hoje. Hoje menos ainda. Porque eu sei que elas faziam na inocência, querendo, na verdade, me ajudar. Tem dores que nós escolhemos
cultivar. Sabia que tem dores que nós escolhemos cultivar? Tem feridas que nós escolhemos não deixar Deus tratar. Elias deixa bem claro que ele tinha um problema lá com a família. Eu não sou ninguém, eu não sou melhor que os meus pais. É o que ele diz no final do 4. Feridas que não haviam sido tratadas. Tem feridas que nós não deixamos Deus tratar. Qual é a sua? Todos nós temos alguma. Qual é a ferida que você não tem deixado Deus cuidar? Deixa Ele tomar conta para você. Deixa Ele limpar e cuidar dela. Tem cavernas que tentarão nos colocar nelas. Elias escutou a voz de Jezabel dizendo: vai para a caverna. E ele, foi para a caverna. Tem caverna que vão tentar te colocar lá. Quietinho. Tem traumas, amados, que as pessoas vão falar para nós que não tem jeito. Tem traumas que vão dizer para nós que não tem solução. Tem traumas que vão dizer para nós que não vai acabar. Nós escolhemos se queremos alimentar tais traumas. E tem dores que as pessoas vão insistir para que nós as sintamos. Jezabel disse para ele: olha, sabe o que você fez com os meus profetas? A dor que você causou neles, hoje, antes do final do dia, os deuses podem fazer o que quiserem comigo. Se você não sentir a dor de cada um deles, você vai ver. E nós podemos escolher se queremos ou não senti-las. Deus não te quer na caverna. Deus não nos quer na caverna. Deus não queria Elias na caverna. Elias, o que você está fazendo aí? 2 vezes Deus pergunta para ele. Deus alimentou ele e falou: olha, o caminho que você escolheu, você vai precisar de comida. 40 dias no deserto. Deus ainda alimentou ele por conta de uma escolha dele. Deus não te quer no deserto. Tem lugar que você vai estar, que Deus vai perguntar o porquê você está aí. Tem caverna que nós nos enfiamos, que Deus vai perguntar: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Vem aqui para fora que eu quero falar com você aqui fora. Deus não poderia falar com ele lá dentro? Poderia, mas Deus chamou Elias: sai para fora, eu quero falar com você. Você quer ir lá com a mamãe? Vai lá. Eu quero falar com você aqui fora. E Elias, então ele saiu. Deus quer tratar com a gente às vezes, amados, quando nós saímos da caverna. Ele não quer que nós fiquemos dentro da caverna. Deus nos usa com os nossos medos. Veja aí no final do 19, 15, 18. Elias ainda estava com medo de Jezabel. Mas Deus chama ele e fala: olha, eu quero que você unja fulano, cicrano e beltrano. E para seu governo, como você está pendurando a chuteira, eu vou colocar Eliseu no seu lugar. Você vai ungir Eliseu no seu lugar. Foi você que escolheu. Não era ainda uma escolha minha, mas já que você escolheu, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Deus nos usa com as nossas limitações. Deus nos usa com as nossas fraquezas. Deus nos usa com os nossos esboços, certos ou errados. Deus nos usa com as nossas dislexia. Deus quer te usar. Mas qual caverna talvez você está? Tem pessoas que poderiam estar aqui, não no meu lugar, mas nos ajudando. Falam melhor que eu, leem melhor que eu, pregam melhor que eu. Mas Deus está perguntando: o que você está fazendo aí? Tem pessoas que têm o dom para estar
contribuindo com o louvor, estão talvez em cavernas. Tem tanta coisa para a gente fazer. Quando nós damos uma reformada aqui, é pensando em gente, pensando em pessoas. Tudo que a gente melhora, é melhorando em prol de vidas. A igreja é procurada, amados, sabia? Pessoas batem aí desesperadas, querendo, não alimentam na grande maioria das vezes, né? Querendo alimento para a alma. No primeiro dia do ano, nós recebemos uma visita para ir fazer uma oração na casa de uma pessoa. Eu e a Alice. Dia 1º deste ano, o ano começou já, graças a Deus bem. As pessoas procurando a igreja, e nós fomos. Primeiro eu falei para a pessoa, espera um minutinho só, por favor. Eu iria de boa, né? Mas Deus me deu uma mulher que é uma maravilha, uma bênção. Cheguei nela, tem um programa para a gente fazer. Vamos para o shopping? Falei, não, vamos fazer uma visita, uma oração na casa de uma família. Bora lá. Peguei o telefone e falei, ó, daqui 2 horas nós estamos aí, tá bom? A pessoa no outro dia ligou, irmãos, deu que pai, agradecendo, chorando, muito obrigado. Muito obrigado. Ficaram ou não na caverna? Deixaram Deus te usar ou não? Cochear entre 2 pensamentos. Deus nos usa quando e como Ele quer. Ele quer fazer isso, se nós assim quisermos também. Ele é muito respeitoso. O que Deus não quer é que nós nos escondamos na caverna. Eliseu, sai para fora. Elias, né? Elias, sai para fora. Eu estou quase igual o pregador lá, né? De Zaqueu, né? Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas o que Ele quer é contar com cada um de nós. Leia e perceba na sua casa o quanto existe uma diferença de cochear entre 2 pensamentos. Eu acho que essa passagem da vida de Elias foi para mostrar o que é cochear de uma hora para outra em 2 pensamentos. Que nós possamos deixar Deus nos usar fora da caverna. Que nós possamos deixar Deus nos usar com as nossas limitações, porque as limitações fazem que nós deixemos Ele dar a palavra final. As limitações fazem com que nós não nos enchamos, achando que nós somos capazes de produzir alguma coisa. Tudo vem dele, tudo é por causa dele, tudo é por ele. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus. E se Deus permitir, nós traremos continuidade da leitura desse texto maravilhoso. Muito obrigado, nosso líder, pela leitura. Convido o grupo de louvor a estar vindo aqui à frente, em nome de Jesus. Peço para que os